Amigas e amigos, nós estamos trabalhando o tema dos biomas. No vídeo que antecedeu, nós falamos da longa história da Terra. Nessa história vai surgindo a vida. E essa vida, ela não acontece do mesmo jeito em todo o espaço da Terra. Ela acontece de formas diferentes em diferentes espaços de vida, diferentes espaços vivos. E quando a gente diz diferente, significa uma combinação entre a atmosfera, entre a umidade, as chuvas, o regime de águas, o tipo de vegetação, o solo, que tem no subsolo, todos estes elementos que combinados, relacionados entre eles, criam um espaço vivo. Nós podemos começar aqui caracterizando os principais espaços de vida que tem e que são comuns, que têm características comuns em todo o planeta Terra, e depois trabalhar mais os nossos biomas no Brasil e principalmente a presença humana nesses biomas do Brasil. Uma caracterização geral, como é que você faria, o Marcos? Então, nós partimos dessa visão da Terra como um todo e dentro dela, à medida em que houve a migração dos continentes, eles foram se situando em partes diferentes do planeta e dentro dos continentes se desenvolveram espaços onde a vida floresceu, adaptando-se àquelas condições, como o Ivo explicou há pouco, não é? E então essa configuração mais geral desses ambientes que a gente chama de biomas, que são lugares onde a vida é mais ou menos homogênea, adequada àquele clima, àquela temperatura, àquelas condições, não é? Há uma categorização mais geral e uma mais específica para cada continente, para cada país. Como o Brasil é quase um continente, ele tem, tradicionalmente se tem falado em 6 biomas aqui no Brasil, não é? Nós vamos falar em até 8 biomas, que o Ivo vai comentar daqui a pouco, não é? Mas na Terra nós temos biomas mais gerais. Então, por exemplo, o bioma florestas, não é? É considerado um bioma porque em todo lugar onde há floresta, há qualificações que permitiram que se desenvolvessem árvores, não é? Tanto árvores sem frutos, como árvores de flores e frutos, que são os angiospermas, não é? E diferentes tipos de árvores se adaptaram e passaram a existir em diferentes meios ambientes, que são os biomas e os ecossistemas. Há 4 tipos de floresta, cada uma é um bioma específico, não é? Então tem as florestas equatoriais, como a Amazônia, tem a floresta tropical, como a Mata Atlântica, tem a floresta temperada, como são as matas dos Pampas, não é? Na Argentina e no Brasil e no Paraguai, e tem a floresta boreal ou taiga, que é a floresta das áreas do Ártico, não é? Então, isso é só um exemplo de vários tipos de um bioma, que é o bioma floresta. E há também outros biomas, como as savanas e os cerrados, que são de vegetação baixa, etc., não é? Em temperaturas que vão entre o trópico e o Equador. Naquela faixa do Equador você tem um bioma equatorial, com as suas florestas e tal, e também com o deserto. Obra humana, criamos desertos numa área que podia ser, ou já tinha sido, muito rica em biodiversidade. E depois tem planícies e campos, tem terras alagadas, que são, no caso, o Pantanal, não é? Então, há essa diversidade de biomas mundo afora, no Brasil. Isso, nós vamos então trabalhar aqui no Brasil nós vamos inclusive inovar, né?
Nós estamos inovando, estamos provocando um debate sobre essa questão da identificação dos biomas no Brasil. E nós vamos falar lá no final, que é o que nós chamamos bioma do deserto no Brasil. Os outros 7 biomas que nós trabalhamos são a Amazônia, a floresta que você falou, o Cerrado, que é a região principalmente central e alta, que nós temos aqui o Planalto. Nós temos a Caatinga, que é semiárida, não é árida, não é deserto, é semiárida. Nós temos a Mata Atlântica, que tem aquelas características próprias na região em que ela se desenvolveu e com toda a biodiversidade que ela possibilitou. E nós temos também o Pampa, na parte extremo sul, mais fria, mais de tipo campo. Nós temos uma parte alagada, que é o Pantanal, né, que é na região mais oeste do território brasileiro, e temos também, com enormes diversidades, o ecossistemas, nós temos o que nós chamamos zona costeira, que é a parte em que o continente se liga com o mar, e no percurso todo do imenso território brasileiro. Então, nós vamos trabalhar um pouco estes biomas. Só que nós vamos trabalhar olhando principalmente a presença humana nestes biomas, certo? Como foi que o ser humano viveu encontrando esses biomas já, digamos, elaborados, trabalhados, né, nessa longa história da Terra. Os seres humanos vão surgindo também nessa complexificação dos próprios seres vivos, etc. E aí chegam os seres humanos, que também vão fazendo um processo de complexificação até chegar ao tipo que nós somos, né? Os Homo sapiens sapiens. Só que agora, já dizendo, né, vai ser a explicação um pouco do bioma que nós vamos trabalhar como deserto, seria o ser humano que é inteligente, mas usa a sua inteligência contra si mesmo e contra a própria vida geral do planeta. Então é o Homo sapiens et demens. O Leonardo Boff gosta muito de usar essas duas expressões, dizendo que convive nessa espécie. Muito bem. Como se dá a presença humana nos biomas? Nós pensamos de oferecer para reflexão, provocar reflexão, pensando em 3 períodos, no caso nosso no Brasil. Pensar primeiro antes de 1500, pensar de 1500 até 1950 e depois de 1950 para cá. Antes de 1500, o que aconteceu? Se nós olharmos os biomas, todos eles, né? Desde o extremo sul, Pampa, até a Amazônia e também a região do mar, a região costeira, nós podemos perceber que tudo que se tem de pesquisa indicam que praticamente não houve mudança na paisagem. O que significa isso? Praticamente se desmatou muito pouco, se derrubou muito pouco da cobertura vegetal de cada bioma, que é diferente. No Cerrado é um tipo, na Amazônia é um tipo, lá no Pantanal, em cada uma. Mesmo na região semiárida, também a presença humana até 1500 são diversos povos, uma diversidade grande de povos. Desde quando, Ivo? Aqui, no caso nosso, há uma pesquisa, no caso do Piauí, que levanta sinais de presença humana de uns 50 mil anos, certo? Agora, no caso do Cerrado, por exemplo, se pensa assim, bom, há ainda muito debate sobre essa presença humana de 50 mil anos. Com certeza, 12, 13 a 15 mil anos de presença contínua de povos, que são povos, inclusive, migrantes, dentro dos diferentes espaços de vida que nós temos. No caso aí, se nós pegamos o exemplo do Cerrado, é muito interessante, porque a pesquisa indica que não só até 1500, somando os 1500 anos de presença humana com povos que nós chamamos indígenas inadequadamente, seria melhor dizer povos originários dessa região, somando ainda
Os que invadiram já o território e representantes dos colonizadores europeus que chegaram em 1500, chegando até 50 anos atrás, 60 anos atrás, nós tivemos uma mudança de paisagem, uma mudança de vegetação de em torno de 12% só. Certo? 12% significa que foram derrubadas árvores, foram criados espaços para os povos viverem, para fazer inclusive a agricultura que eles vão criando lentamente, amansando espécies que eles encontram nas florestas, como é o caso, por exemplo, da mandioca ou a macaxeira, que eles fazem toda a história da mandioca ali com 7.000 anos de trabalho até chegar a esse tipo que é muito dentro de casa, que se reproduz já com o talo e nem com a semente, certo? Então, há todo um processo assim de frutas e outras coisas. Então, mesmo com os espaços de pequena agricultura e também com os espaços de moradia mais próximos dos rios, etc., 12%. Eu já vou dar indicação do dado dos últimos 50 anos, de 1950 e, na verdade, 1970 para cá, no caso do Cerrado. Invertemos e pioramos a situação. Hoje, segundo o cara que talvez mais conhece do Cerrado, que é o Altair Barbosa, ele nos diz nas últimas entrevistas que da vegetação original gerada no Cerrado brasileiro e que se estende em outros países da América do Sul, sobram 5% só. Então nós estamos numa situação mais grave ainda do que a própria Mata Atlântica, que sobraria uns 7%. Então, retomando, até 1500 praticamente não há uma intervenção humana que desequilibra ou provoca desequilíbrios do conjunto dos fatores que fazem com que haja vida, inclusive a vida humana, adaptando-se, convivendo com a cobertura vegetal, com a forma dos rios, com os lagos que se formam, com as pequenas nascentes de água. Não mexem, claro, na água subterrânea, não interferem praticamente nas ondas de vento com umidade. Por isso também os regimes de chuva são mais ou menos constantes, né, e diferenciados em cada bioma, em cada um desses espaços de vida. De 1500 até 1950, nós temos uma presença humana que já começa a modificar muito os biomas. E vem do mar para dentro. E por isso que os europeus que chegaram se encantaram com a Mata Atlântica e a diversidade da Mata Atlântica. E se encantaram com os povos, que inclusive no início os acolheram. Isso que é interessante, os acolheram, certo? Só que como eles tinham obrigações com os financiadores e também com o Império Português que coordenou essa iniciativa de ocupação aqui e de invasão, aí eles começaram logo a perceber onde é que eles podiam fazer negócios. E aí começa a retirar a madeira para comercializar a madeira, certo? Pau-Brasil e tantas outras. Em seguida, como aqui não encontram facilmente minérios, vão encontrar depois, entrando mais no território. Então, quando eles não encontram, aí eles começam a querer tirar vegetação para poder criar agricultura, respondendo a necessidades lá da Europa. Açúcar, outras especiarias, né? Depois vai vir o café, aí vem a criação de gado para carne, minérios que vão aparecer em seguida. Então, voltados para fora, vão fazer uma intervenção muito grande, principalmente na Mata Atlântica e na Caatinga. É interessante. No sul, a modificação é relativamente menor porque entra mais o gado e não tanto a agricultura, nesse primeiro período. Então, até 1950, nós temos já uma presença que mexe com o bioma, ou os biomas, e já começa a provocar algum tipo de desequilíbrio. Só que não se dão conta do desequilíbrio os seres humanos. De 1950 para cá, aí a característica da presença humana é a velocidade com que modificam os biomas. É a velocidade com que se tira a cobertura vegetal para implantar
intencionalmente formas de agricultura, formas de criação, principalmente de gado, e aí sempre voltados de novo para fora, no caso nosso, para exportação, e fazem uma mudança que gera desequilíbrios enormes. E é isso que, inclusive, a gente quer que o pessoal possa perceber na sua região, no seu próprio bioma. Agora, veja, no caso do Cerrado, eu já referi antes, é nesse período que se parte de 12%, menos de 12% que se tinha modificado, parte para acabar praticamente com a cobertura vegetal do Cerrado. E como se faz uma implantação de agricultura com monoculturas, com plantações de extensão imensa, aí se tem que se adaptar ao solo à semente, e quanto mais a semente é artificial, mais ainda a gente tem que corrigir o solo, modificar o solo para poder entrar, e mais ainda precisa de água, certo? Então, combinando todos esses fatores, nós temos uma modificação no Cerrado terrível e que nós começamos a sentir mais recentemente na crise da água. Nós já estamos com crise da água. Brasília está fazendo a primeira experiência de ter que racionar água para a população, certo? São Paulo sentiu isso antes, e tanto o Cerrado como a Mata Atlântica, é importante a gente se dar conta que cada bioma tem a sua própria forma de vida, mas se relaciona com os outros biomas. E então, um pesquisador em particular, o Antônio Nobre, ele nos ajudou a sistematizar essa informação da relação entre os biomas. E ele dizia o seguinte: lá o pessoal da Mata Atlântica foi acabando com a Mata Atlântica e dizia não tem problema, porque continua chovendo, continua tendo umidade. E de fato, ele diz, isso aconteceu por quê? Porque havia a floresta amazônica praticamente inteirinha, não havia modificações lá. Então, vinha a umidade da Mata Atlântica, porque ela produz grande quantidade de umidade, combinada inclusive com a que chega do mar, e aí com os ventos se formam os rios voadores e carregam umidade para a região sudeste do Brasil. Então, Só que agora começa o desequilíbrio. E por quê? Diz o pesquisador. Porque agora já tem desequilíbrio também na Amazônia. Então, o mesmo modelo que se fez no Cerrado, agora se avança na Amazônia para fazer a mesma coisa. Cortar a vegetação, a floresta, para poder implantar nossos projetos de produção agrícola e pecuária, de criação de animais. Fazendo isso, no caso da Amazônia brasileira, já se desmatou 20%, isso significa 3 vezes todo o território do estado de São Paulo. Isso já começa a provocar desequilíbrios na própria Amazônia, e se somam esses desequilíbrios com os que são provocados pelas mudanças climáticas no sentido global do planeta, e esse vai ser o tema nosso no segundo período do nosso processo de formação. Então, já não produz tanta umidade, já os rios aéreos não são carregados de tanta, não chega a umidade suficiente, e aí começa a crise de água nos biomas que foram tremendamente modificados, que já não tem praticamente cobertura vegetal original e já não tem, portanto, como guardar umidade, como gerar umidade, e aí começa a ter desequilíbrios entre os próprios biomas e em cada bioma. Então, resumindo, esse último período, dos anos 50 para cá, a agricultura é submetida à indústria, a indústria aumenta a velocidade de sua capacidade de produção, porque introduz novas tecnologias, até chegar à robótica, até chegar ao uso de computadores, etc. E aí então a velocidade aumenta. E como a agricultura é submetida à indústria, também a agricultura aumenta a sua capacidade de ser mais rápida na modificação do que se encontra nos biomas para poder adaptá-los para a iniciativa intencional de agricultura. Isso faz com que nós estejamos num país tremendamente ameaçado no seu equilíbrio hídrico e também na forma
de convivência dos seres humanos com o próprio bioma. Se não conseguirmos reverter isso com formas diferentes de convivência com o bioma, portanto, com formas diferentes de produzir alimentos, com formas diferentes de relacionar com os biomas, inclusive reconstruindo florestas, reconstruindo a cobertura vegetal, nós poderemos ter cada dia mais dificuldades de poder continuar vivendo nestes jardins que a Terra preparou. E aí, usando o conhecimento de um antropólogo que escreve um livro sobre o sonho da Terra, e ele dizia: o sonho da Terra era um dia ser inteligente. E nós, seres humanos, seríamos a expressão da inteligência da Terra, certo? Só que ele diz, em pouco tempo, na longa história da Terra, viramos o pesadelo dela, certo? Então nós estamos nessa situação, nesse momento. Todos os nossos biomas estão ameaçados, certo? Todos os nossos biomas estão ameaçados, de formas diferentes. Por exemplo, se você pega o Pantanal, ele já é ameaçado com as mudanças que tem no Cerrado. Por quê? Porque as águas do Pantanal, em 85%, dependem das águas do Cerrado. Então, nesse sentido, já um problema. Mas há iniciativas de hidrelétricas que querem interromper ainda esses rios não tão grandes que entram no Pantanal, e isso é uma ameaça enorme. E há também um crescimento de pecuária, no caso ali, e há também iniciativas de agricultura, querendo lá entrar de novo com soja, plantação de cana-de-açúcar, certo? E, por último, a mineração. Então, estas iniciativas estão, digamos, dando velocidade a um desequilíbrio e ameaças para o Pantanal. Se você pega a caatinga semiárida, nós podemos dizer o seguinte, que fora os grupos humanos, desde os indígenas e os outros, e é o tema que nós vamos falar no próximo vídeo, que tentam conviver com o semiárido, na verdade, o semiárido está sendo cada vez mais dizimado, na sua vez, na cobertura vegetal, e com iniciativas econômicas de agricultura, de novo, de produção de energia e de mineração, e também, no caso próximo do mar, com construção de portos, etc., que estão agravando o equilíbrio do bioma caatinga. Posso Diga? entrar para diversificar um pouco a fala? Dentro da caatinga está havendo, mais do que em qualquer parte do Brasil, um processo de desertificação de áreas que eram de caatinga. Isso significa que a terra que ainda tinha capacidade de absorver chuva e umidade e produzir alguma vegetação está transformada em terra totalmente estéril, onde pode chover quanto quiser que já não nasce mais nada. Isso é o que se chama deserto. E a nossa pesquisa chegou a essa conclusão de que a Amazônia, que é o maior em área, é o maior bioma, depois o Cerrado, depois a Mata Atlântica, depois tem a Caatinga, são esses 4 maiores, pois uma parte da Caatinga já virou deserto, a um ponto tal que o deserto é o 5º bioma em área. Depois dele ainda tem os Pampas e o Pantanal e as zonas costeiras. Portanto, ele merece ser concebido como bioma. 230 mil quilômetros quadrados já são deserto no nosso território nacional. Boa entrada. Quer dizer, na verdade, você vê, no caso da relação não só com a Caatinga, na relação com o Pampa, no extremo sul do país, também já há áreas desertificadas, certo? E por quê? De novo, por uma péssima relação humana com as condições de vida do Pampa. E aí a entrada, principalmente, de todo o pacote da soja, né? E agora agravado, inclusive, com as plantações de eucaliptos para a celulose, para o papel, etc. Pecuária. E a pecuária, que é mais tradicional, nós temos áreas de desertificação também no Pampa, no sul, além das outras dificuldades que tem, nas outras modificações. Eu acho que a última indicação seria para a zona costeira.
A zona costeira está sendo tremendamente modificada nas suas condições geradas pela própria terra, seja por iniciativas de construção de cidades. Nós temos ali mais de 50 milhões da população brasileira que estão nessa faixa próxima do mar e se multiplicam. E são agora não só apenas cidades, digamos, que se foram construídas. Não, nós temos hoje já cidades só voltadas para o turismo. E depois nós temos, inclusive, todas as redes de hotéis, inclusive internacionais, para o turismo, certo? Então é uma presença humana que modifica muito as condições naturais, digamos, geradas pela Terra no bioma da zona costeira. Por outro lado, nós temos iniciativas econômicas de outro tipo, como, por exemplo, a criação de moluscos, de espécies ali, né? A carcinicultura, principalmente, que também cria, no caso dos camarões, cria também contaminação muito grave do tipo de água que se forma ali, na relação entre o mar e os rios que chegam e os lagos que se formam nessas regiões também baixas. Aí se formam os lagos e há uma contaminação através desta forma de criatório, muito condensada e com muito produto químico, obviamente. E por fim, quem sabe, a mais recente são as empresas de produção de energia eólica, que também se implantam nessa área para aproveitar os ventos, mas agridem as comunidades, agridem todo o sistema de dunas, por exemplo, e também terminam interferindo na possibilidade de equilíbrio do bioma zona costeira. Nós daremos um passo no próximo vídeo tentando não apenas continuar a reflexão sobre a presença humana nos biomas, nós vamos tentar pensar a partir de diferentes práticas nessas relações com os biomas, como nós podemos, quem sabe, trabalhar uma perspectiva diferente de convivência com os biomas e que mudanças ou que modificações na nossa vida nós deveremos fazer para que se possa, de fato, trabalhar na perspectiva de construção de sociedades do bem viver ou do bom viver, como os nossos povos indígenas nos provocam a pensar. O sol que brilha todo dia exibe os dentes da alegria.